Amigos, boa noite. É uma alegria nós estarmos aqui reunidos mais uma vez para refletirmos a respeito dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Naturalmente, gostaríamos também de agradecer o carinho da nossa Lívia a nosso respeito, lembrando que ela só se esqueceu de dizer que eu também sou um grande expositor. Né? Obviamente deu um desconto, porque amigos são assim, né? Graças a Deus nós os temos, sempre nos estimulam bastante para que nós continuemos no nosso trabalho. A proposta do nosso assunto na noite de hoje sobre a fraternidade se tornar a religião do futuro, nós fomos buscar uma data importante para a humanidade, bem como também ela, no mesmo período, foi realizado um trabalho significativo em relação a nós brasileiros. Você deve ter se lembrado da comemoração de 50 anos que se deu da chegada do homem na Lua, que realmente foi um episódio dos mais marcantes, uma vez que aquilo que nós temos de tecnologia hoje para fazermos um voo Brasil-Estados Unidos-Brasil, entrar dentro de uma nave dessa em 1969 era a mesma coisa que voar num Bandeirantes, se é que alguém já teve a oportunidade de fazê-lo. Né? Que era uma aventura. Voar num Bandeirantes era uma aventura. Nós nos lembramos, nós que temos assim, somos jovens há mais tempo, que ele não tinha ar-condicionado, ele captava ar de fora. Então, se você estava embaixo de um bocal de entrada de ar, você tinha que ir com um lenço enxugando, porque ficava pingando água da condensação que se fazia. Fora que a aventura maior era passar em alguma nuvem, porque cada nuvem representava um salto quântico do avião. Era uma verdadeira loucura. Esses homens fizeram isso, né? Foram num calhambeque. Tanto é que, estamos falando de smartphone. A você que já tem também, é jovem, um pouquinho a mais de tempo, deve ter conhecido o StarTech da Motorola, que as pessoas usavam na cintura e sacavam aquilo como se fosse uma arma. Né? Abria, tinha uma tela verde que não dizia coisa nenhuma, a não ser o número para você discar. Para levar o Saturno V com a Apollo, para então retirá-la do solo da Terra, a NASA tinha 5 salas de computador, cuja condição de capacidade era menor do que o StarTech. Olha a evolução que temos por uma conquista fabulosa. Esta evolução que nós estamos vivenciando e que será cada vez mais acelerada, evidentemente que nós sabemos que a evolução do espírito ela não está numa condição de igualdade, nem igualdade entre nós, né, porque a Lívia lembrou bem, somos iguais perante Deus, mas somos entre nós criaturas que se assemelham. Somos, cada um de nós, uma criatura totalmente, aliás, uma criatura especial, criada, não existe duas, né? Mesmo que na clonagem natural de gêmeos univitelinos, nós temos diferenças porque são 2 espíritos. Ninguém tem, né, a questão da alma gêmea, que fez até sucesso em televisão brasileira, etc. Você pode ter uma alma algema, mas alma gêmea não, que você é único e aquela criatura é única. E, evidentemente, esta diferença evolutiva acontece, sem sombra de dúvida, acontece entre nós, e também acontece na questão da própria evolução do ser. Nós não evoluímos eticamente e também no campo da sabedoria na mesma proporção, na mesma intensidade. Via de regra, conforme o Livro dos Espíritos, a evolução se dá primeiro para os aspectos da intelectualização, para depois a questão da intelectualização em se exercitando, irmos para a questão da sabedoria e, obviamente, o fator amor chegar
a ser, então, em paralelo, dá-se aí a evolução do espírito, as duas asas do espírito, onde chegamos à condição de espíritos puros, para depois galgarmos a condição de espíritos crísticos, que é o caso de Jesus. Esta data é significativa não só pela situação do esforço do homem em si, mas este cidadão aqui, o doutor Henrique Ernesto Febraro, um argentino que desencarnou em 2008, aproveitando esse aspecto da conquista da Lua pelo homem, propôs o Dia do Amigo, no dia 20 de julho. Ele mandou, na época, 4.000 cartas para diversos países, estimulando este aspecto dado o movimento feito pelo homem. E, nas suas cartas, uma das frases em destaque era de que quando nós, seres humanos, queremos, nos ajuntamos, nos colocamos, não é? No mesmo foco, no mesmo padrão, não existem coisas impossíveis. Quando nós decidimos por uma causa, não existem coisas impossíveis. Porque a energia de cada um de nós somos aquilo que Jesus já nos lembrava, deuses. Até porque ele disse, podeis fazer aquilo que faço e muito mais. Então, se não fosse uma verdade da capacidade individual, não é? de cada ser criado único, ele não diria. E quando nós juntamos essas forças, nós estamos gradativamente transformando o mundo. Claro, como dissemos a princípio, aspectos relacionados à intelectualização, à inteligência, à capacidade nesse campo está muito mais acelerado do que a condição ética. Mas é uma questão de tempo. Até porque nós nunca fomos tão fraternos. O doutor Henrique, com essas 4.000 cartas, conseguiu a adesão do país que ele era originário, a Argentina, do Brasil e Moçambique. Foram os países que adotaram o 20 de julho como Dia do Amigo. A ONU fez uma proposta em seguida e ficou para os demais países do planeta o dia 30 de julho. Bom, outra coisa que também foi significativa e que foi colocada assim de uma maneira bastante intensa foi esta aqui, não é verdade? O data limite era no dia 20 de julho, segundo algumas correntes. Eu, inclusive, na 00:05 do dia 21 de julho, eu me dei uns beliscões para ver se eu ainda continuava reencarnado. E continuo fazendo diariamente, porque pode ser que eu esteja desencarnado e vocês também. Belisque-se. Se não doer em profundidade, você está desencarnado. Aí, porque foi colocado que o Chico teria dito no Pinga Fogo que ele não disse, ele disse em até 50 anos. Se o homem não entrar numa terceira guerra mundial, nós teremos grandes avanços, e foi mencionando os avanços, inclusive as descobertas, a respeito de água na Lua, etc. Uma série de situações, de órgãos de plástico e tudo mais, que eram ficção científica para a época que ele coloca, em 1971. Obviamente, como nós não entramos num conflito armado de grandes proporções, você tem, essa informação já foi colocada aqui em outras palestras, pedimos vênia para a repetição. Harvard, agora há 5 anos, mais ou menos, atrás, publicou, e para fazer isso, uma pesquisa de caráter mundial e assinar embaixo, é uma instituição muito séria, como nós sabemos, que nós nunca fomos tão pacíficos como nos últimos 60 anos. Isso é uma verdade. Porque Harvard não foi buscar notícias. Eles foram fazer estatística. E quando nós vamos para as estatísticas, estatística não dá notícia. Notícia é algo que sai fora do normal. E usamos sempre a nossa figura. Se o expositor da noite sair daqui, for mordido por um cachorro, é notícia? Não. Mas se você pegar expositor espírita
subjugado por espírito, sai do centro espírita e ataca um cachorro a mordidas. Vai virar notícia. Aí sai a foto do expositor, né? Segurando a perninha do cachorro ou a orelha, né? Alguma coisa assim, que é o impacto da situação. Então, o impacto da situação te leva a dizer que 30% a 40% das criaturas, né, estão sofrendo de violência. Até porque, para dar notícia 24 horas por dia, você tem que pegar alguém que foi mordido na China por um cão, porque são 24 horas de abastecimento de notícia de coisa que é irregular, da história nossa, que é uma história vencedora, que é uma história positiva, que é uma história de fraternidade. Nós não podemos desprezar isso. E ela começa quando Jesus vem para o planeta. E na saída de Jesus, em definitivo, do planeta, porque ele encarna, não reencarna, dado que ele é um espírito crístico, claro, fez a sua evolução em outros planetas, outros orbes, outras dimensões. Mas no planeta, como Cristo planetário, ele encarna, e a partir desse instante, a fraternidade está estimulada no coração do ser humano, e tem o seu primeiro fundamento em relação à questão material, depois da partida dele, na Casa do Caminho, que era fundada por Pedro, João, Próculo, entre outros, Tiago, entre outros, que fundam a Casa do Caminho, chamada Casa do Caminho, porque ficava no caminho da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó. É a primeira instituição que visa e a qual tem como o Centro Espírita tem como fundamento. Eles faziam palestras, pegue a obra Paulo e Estevão, não é, que é belíssima, porque Paulo, quando é Saulo ainda, vai debater na Casa do Caminho com Estevão, que acaba, evidentemente, não reconhece que é o ex-cunhado, e acaba, evidentemente, não tendo, apesar de ser um doutor da lei, que Saulo de Tarso era, um indivíduo intelectualizado, culto, etc., para o conhecimento da época, ele não tem ainda a capacidade do conhecimento de Estevão pela evolução do espírito em si. Mas ele vai numa palestra. Depois das palestras, tinham a imposição de mãos, que a gente chama passe, fluidoterapia ou coisa do gênero. E também a assistência social, que todas as casas se envolvem. Nos Estados Unidos, com menos foco para situações de extensão de miséria, que não é como, lamentavelmente, ainda acontece em muitos países da América Latina e o nosso também. Mas, na realidade, essa é uma estrutura de trabalho fraternal que nos é oferecida semanalmente e da qual, às vezes, nós ficamos dizendo que não estamos preparadas para o trabalho. Não espere ficar bom para fazer o bem, porque você irá desencarnar antes disso. Não é verdade? Aliás, amigo nosso, uma visita que fizemos na casa de Chico, numa conversa mais reservada, ele é um grande expositor, um indivíduo de muito conhecimento, muito capacitado, ele vira para o Chico e diz assim: Chico, eu faço palestras, eu tenho programa de TV, eu tenho programa em rádio, etc., mas muita coisa que eu falo, eu ainda não faço. E o Chico virou-se para ele com esse posicionamento. Se você for esperar ficar bom para fazer o bem, você nunca fará nada por ninguém, porque os nossos potenciais divinos, eles precisam ser exercitados. Caso contrário, a materialização não ocorre. Por quê? Não se ama por decreto, se ama por exercício. Nós somos bons por exercício, nós perdoamos por exercício. É por exercício, é exercitar os potenciais que temos. E, nesse particular, nós estamos indo cada dia melhor. Querem ver? Isso não é notícia, é estatística. Talvez nós tenhamos também dado esse número na última vez que estivemos aqui. Em 2018, será que nós falamos? Desencarnaram 80 milhões de pessoas. Você sabia disso, não?
Que bom que você não sabia, porque você não estava entre elas, não é verdade? Valeu, tem umas estatísticas que é bom não estar, não é verdade? Então, nela você não está, ainda. Eu tenho possibilidade de entrar nela mais rápido do que vocês, porque eu queimei mais do que mais da metade da reencarnação. 63 anos com um corpinho de 63. Você nem percebeu isso. Aí o fato é que 80 milhões de pessoas desencarnaram. E as pessoas ficam com medo de que o mundo vai acabar. Em 2018, sabe quantas desencarnaram percentualmente por violência urbana? Os números impressionam, porque já ouvimos de tudo, mas a média foi de 30% a 40%. 1% de violência urbana, sendo que o nosso país, Brasil, lamentavelmente, é o primeiro colocado. 1%. Dá quanto? 800 mil. Deste número, 590 no mundo. 590 foram por violência urbana. Pasme! A diferença do 590 para 800, você ainda tem que retirar 10 mil, arredonda para 600 mil. 190 mil desencarnaram em conflitos armados. Guerra, guerrilha, coisas do gênero. 190 mil. Nós estamos falando de 2018. 10 mil por atos terroristas. Percebeu? Como as notícias vendem e distorcem a realidade, o ser humano nunca foi tão fraterno e a violência nunca foi tão menor. Lamentavelmente, suicídio não é colocado nesse número como violência. Ele não é classificado como violência. Se suicidaram em 2018 1 milhão de pessoas. Significa que é mais fácil você morrer no quarto da tua casa do que numa rua em Bagdá. Não é impressionante? Isso não é divulgado. O que é divulgado são os acontecimentos desagradáveis para vender. Né? E repete-se. As pessoas dizem assim, entrou o cidadão, lamentável sob todos os aspectos. O cidadão viajou 1.000 quilômetros, ou seja, lá X milhas, para chegar em El Paso e atirar em imigrantes, uma vez que em El Paso 81% da população é imigrante. No Brasil, desencarnam por ano lamentáveis 67 mil pessoas, segundo os dados oficiais, por violência urbana. A guerra toda do Vietnã, com os americanos metidos no período em que estiveram de anos, morreram 50 mil americanos. Tá? Pois é. Significa o quê? Nós nunca fomos tão fraternos. E é esse aspecto, não é a notícia, não é se iludir, não é querer viver uma vida utópica. É esse aspecto que o ser humano, você, eu, nós todos, não é nós que estamos envolvidos nessa doutrina, nós, como seres humanos, precisam ser valorizados, ou não? Precisa-se, evidentemente, usar um exemplo de uma criatura dessa, que escreveu 4.000 cartas, não para escrever, mas para vibrar num outro diapasão, de algo mais positivo, olhar as coisas da vida e a si mesmo de uma forma mais positiva, para materializar fraternidade na ação do dia a dia. Aqui no nosso trabalho, na nossa responsabilidade, no cuidado do lar, no trânsito. Exatamente, usar de fraternidade no trânsito. Porque tem pessoas que, lamentavelmente, podem estar sofrendo, via de regra, são enfermos,
Não pense você que o indivíduo que te fecha, ou que cola na traseira, ou etc., força a passagem, coisas do gênero, ele seja uma criatura que não seja uma criatura enferma. Ele é um indivíduo que tem uma enfermidade. Pode ser, inclusive, reflexo da enfermidade de terceiros, né? Como um familiar ou coisa do gênero, em situação de emergência. Mas, via de regra, a enfermidade é do próprio ser, que há uma necessidade de se impor sobre o outro. Há uma enfermidade implementada no indivíduo que ele precisa extravasar por alguma situação, às vezes usando do veículo, às vezes usando da falta, da delicadeza, da atenção, do obrigado, do por favor e coisas do gênero, que é a educação básica, que significa a utilização ou exercício de caridade, exercício de fraternidade. Exatamente isso. Não é verdade? Porque os exercícios, alguém aprendeu a ler entrando na universidade ou começou no primeiro banco escolar com as dificuldades, salvo algumas raríssimas exceções, de que o A era uma bolinha com uma perninha para baixo. O meu tinha que ser diferente, a perninha era para cima. E aí, na época, se batia na mão. E aí a gente voltava com a mão vermelha e, via de regra, um pouco inchada. E aí não contava para os pais, porque senão ia apanhar de novo na mesma mão, né? Porque era um sistema de educação que era funcional, segundo se entendia. Na época, isso não faz muito tempo. Olha se nós não evoluímos. Não é também infantilizar-se diante dos filhos, né? E fazer com que a situação entre os filhos eu seja amiguinho deles. Os pais não são amiguinhos dos filhos. Amiguinho é na rua que a gente encontra. Os pais são educadores, amigos educadores, não amiguinhos da rua. Então, não é se infantilizar no processo educativo, mas, vamos e venhamos, se agredir fosse um processo funcional, todos nós éramos espíritos fraternos, evidentemente evoluídos. Não é verdade? Parece que não funcionou bem assim. Mas era nas rodas das senhoras o comentário. O comentário é quem espancava mais, né? Que era elegante dizer que educava o filho, batendo no filho. Ou seja, as situações, veja, a fraternidade está invadindo as criaturas. Quando é que você poderia imaginar que você teria delegacias para atender a mulher que é, de repente, agredida, seja física ou psicologicamente? Quando é que se tinha isso? Quando é que se procurava, as criaturas procuravam defender animais, não serem cruéis com o cão, não permitir que o vizinho tome de crueldade, não é com a criança, é com o animal. Ou seja, isso não é evolução? Nós estamos dando alguns pequenos exemplos, porque também não adianta ficarmos só no topo, porque o fato é que a situação acontece do nosso lado. Por que acontece do nosso lado? E é em pequenos movimentos. Porque é exatamente nos solicitando o quê? O exercício. O exercício, por exemplo, da paciência. O exercício da educação, e assim sucessivamente. E aí, claro, vamos atingir os outros patamares. Aí podemos ir para Emmanuel, por exemplo, nessa obra, O Consolador, que nós indicamos para os seus estudos e as suas reflexões. Ele diz o seguinte: podereis identificar a missão da alma pelos atos e palavras. Não é simples? Na exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamada a cumprir, deixando em todos os seus passos o luminoso selo do bem. Todos nós, segundo Emmanuel, estamos na condição de missionários, não é verdade? Dentro da proposta da missão que nós abraçamos. Missionário não é aquele que vem para os aspectos superiores em matéria, seja da área de tecnologia, da medicina, na área de religião. Missionários somos todos nós, com a proposta daquilo que nós temos na presente existência. E ele não vai tocar em aspectos que são para a maioria. Ele toca em aspectos simples desse exercício, atos e palavras. Fantástico, não?
Por isso que André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem, se você quiser consultar, você acha na internet com o título da mensagem, que se chama A Língua. Ele diz assim: Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que apesar da língua ser um músculo, à medida que você utiliza ela, ela não ganha volume. Imaginou se ganhasse volume quando a gente... Espírita não fala mal da vida alheia. Nós fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante. Mas imaginou se ela ganhasse volume? Chegava no plano espiritual e dizia: você era a crooner da banda... Da banda não é Kiss aquela banda? Ela tem aquele linguão. Você era, né? Não, não era, mas parece. Não é verdade? E não se preocupe. Porque, na verdade, o perispírito reflete aquilo que a criatura mantém mentalmente. Fantástico, não? O perispírito reflete aquilo que a criatura mantém mentalmente. Por isso, atos e palavras. Pense bem naquilo que a gente vai dizer, não é verdade? Ou tem certas coisas que não precisam ser ditas. Tem gente que precisa só ser ouvida. E, às vezes, essas pessoas estão dentro de casa. Estão próximos. Precisam só ser ouvidas. E, evidentemente, né, se nós temos pessoas, por vezes, mais complicadas que estão ao nosso redor, lembre-se que as pessoas os melhoram em contato com os bons. Se nós estivermos um pouco melhor, cabe-nos a responsabilidade. Como via de regra a gente está na mesma situação, não é verdade? Mas tendo um pouco mais de conhecimento, cabe-nos a responsabilidade. Porque muito será pedido a quem muito foi dado. Quem vai pedir o que para quem? Nós, a nossa consciência, para conosco. Não é verdade? Não tem ninguém cobrando, não tem cobrador, tem julgamento, até porque está inserida na consciência as leis de Deus. Vê a 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão inseridas as leis de Deus? Na consciência. Está resolvido. Um pouquinho mais fundo, aqui, Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Os Prazeres da Alma, ele vai trabalhar de uma maneira mais intensa e já nos levando à utilização das religiões para o aspecto da fraternidade. Ele diz: o indivíduo que deixar o seu lado de ser religioso, seu credo, religião, filosofia, ele está falando da prática exterior, né? Vale lembrar, e desenvolver o ser religiosidade, que é pegar o que tem aqui e trabalhar de onde? Na crença e na aplicação da Boa Nova, do Mestre, no Evangelho do Cristo. Estará apto a viver num planeta regenerado ou começar a usufruir da fraternidade, que será a religião do futuro. Até porque Jesus não trouxe uma religião. Aí tem gente que diz assim: mas ele era judeu. Claro, né? Ele nasceu numa família de judeus, ele tinha que respeitar. Mas ele não traz uma religião, ele traz o quê? Ele traz uma doutrina de amor. Ele traz uma doutrina de amor. E, evidentemente, não nos estimulemos que planeta de regeneração não vai dar para deixar as pessoas, todos os que estiverem inseridos nele, não vão deixar de passar por provas. As pessoas não serão imunes às provas. As provas, sim, nós teremos, mas não a expiação. Apesar da expiação ser uma prova, toda prova não é uma expiação. Qual é a diferença? Prova, eu me testo. Se eu sou um indivíduo que, não é, de repente, tenho determinadas fragilidades, o que é a fragilidade é a tentação. Né? O que nos tenta? Exatamente onde nós somos frágeis, não é isso? Então, onde nós somos frágeis, essa é a tentação. Nós reencarnaremos, então, como prova, vamos provar, podemos entrar dentro de um grupo cuja condição nos ofereça elementos de teste. A expiação, não. A expiação é: eu sou teimoso, eu não dou meu braço a torcer, eu pago na mesma moeda, esse gostinho eu não vou te dar.
Se você tiver alguém na sua casa que seja assim, ou próximo, claro que não é você, evidentemente, nem eu, né? Você diga para a pessoa, então, meu querido, minha querida, com todo o amor do mundo, você vai sofrer, miserável, porque você merece, porque vai. Né? Uma coisa é prova, outra coisa é insistir no processo, é não abrir mão do ponto de vista. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela, ou do Gabrielo, se ele for homem. O que é de uma pobreza gigantesca. Eu nasci assim e posso me fazer melhor. Basta que eu queira. Não é? Mas é muito difícil. Quem disse que é fácil? Para aluno preparado, a lição tem que ser de acordo. A gente não vem para o planeta Terra porque isso aqui não é uma colônia de férias. Aí tem uns espíritos que dizem assim, eu estou aqui só de passagem. Ah, nego, esquece. Você está aqui só de passagem? Toma jeito, filho. Você não está aqui de passagem, não. Até porque a tua consciência lá na frente vai dizer o que você fez naquele período que você estava só de passagem. Na verdade, tempinho perdido. Você veio para os Estados Unidos para quê? Eu vim para viver melhor. Não, você veio porque você tem coisa para realizar aqui. Não é verdade? Então, se estão te dando algo de melhor, olha a vida, olha a vida. Se está te dando alguma coisa de melhor, é para a gente aproveitar e fazer o melhor para os outros, não é? Se ficar fazendo só para si, depois não vai dizer que a cigana te enganou. Até porque nem cigana mais para enganar tem hoje em dia, né? A coisa está tão rara. É uma realidade. É prática. O que diz lá a mensagem? Primeiro, você viu? É o exercício no Evangelho. E, como a gente disse, né, aquele que instaurou a Boa Nova, ou seja, Evangelho, que quer dizer Boa Nova, passou ou não passou por provas? O Senhor planetário chega aqui e tem que nascer, aliás, não mas nascer numa manjedoura, escondido das criaturas ditas racionais, recebido com criaturas chamadas de irracionais, porque os racionais queriam matá-lo. É um vexame completo. Os chamados irracionais é que estavam próximos, porque os racionais estavam de pá e espada na mão. Era o Senhor planetário. Não é? Ficou por isso? Não. Foi pior. Foi trocado por um indivíduo que era sicário, que colocam como ladrão, mas ele era um sicário. Barrabás era um sicário. Sicário significa apunhalador. Ele era chefe de guerrilha. Eles eram chamados de sicários porque eles carregavam punhais e atacavam colunas romanas, sempre o último soldado, né? Apunhalavam e fugiam. Ou então, se sabiam de algum colaborador ou de algum soldado estivesse fora de serviço e soubessem que era soldado, eles atacavam apunhaladas, por isso eram conhecidos como sicários ou apunhaladores. E Barrabás era um líder desse. Bom, como é que faz para colocar Jesus numa situação complicada? Não dava, porque eles preparavam as armadilhas e Jesus, imagina, um espírito, um Cristo planetário, e a gente preparando a armadilha para um Cristo planetário. É tão ridículo como a gente brincar com as crianças e dizer assim, cadê o papai? Achou. E ela acredita, porque o cérebro dela registra que você sumiu e depois você apareceu. Para o cérebro dela é uma realidade. Está acontecendo isso mesmo, você está sumindo e está voltando. Não é? Porque ela entende exatamente esse aspecto. O cérebro registra isso como uma realidade. Depois de um tempo, se você fizer, diz assim, pô, papai, toma juízo, né? Eu já cresci. Não é isso? Porque começa a verificar, começam a acontecer as diferenças. A ciência explica, isso não é coisa de espiritismo. O fato é que trocam-no por Barrabás e como é que comprometem ele? Não conseguiam fazer, não, armavam uma situação,
E ele, evidentemente, é lícito pagar um imposto? Era uma armadilha. Se ele disser, não é lícito, pronto, eles acusavam eles por os romanos, que eram os conquistadores, e que tributavam pesadamente. Aquilo não era imposto, aquilo era um acharque. Se ele dissesse, é lícito sim, ele se comprometia com o próprio povo, que estava sendo massacrado pelo conquistador. Era uma coisa atrás da outra. E aí fizeram o quê? Acusaram-no a Pilatos, que era uma criatura fragilizada e receosa do problema de não ficar mal na situação com o Tibério, que era o César da época, acusam-no de dizer que ele era rei. Aí, olha a armação. Esse cidadão diz que é rei. E aí, rei só existia um, que era o César, ou seja, o imperador romano, porque César é título. E aí o Pôncio Pilatos fica numa situação complicada. O único rei era um imperador romano. E aí ele pergunta, então você é rei? Ele disse, você está dizendo que eu sou rei. Jesus nunca se autoproclamou rei. Apesar de sê-lo, na verdade, você tem, de repente, o rei da filosofia, o rei da música. Você tem este tipo de classificação. Ele era, na verdade, sim, mas ele nunca se autoproclamou rei. E aí Pilatos faz o quê? Diante de uma situação embaraçosa, não fico mal com o povo, porque podia ter um levante, não fico mal com o governo, que é o meu governo, que é o conquistador, eu lavo as minhas mãos. E bota um cara que é o quê? Movido pelos interesses imediatistas. Barrabás era um interesse imediatista. Era aquele que lutava contra o conquistador. E, evidentemente, o interesse imediatista fala mais alto e ele se livra desta situação e coloca Jesus para a crucificação, que era a pena capital dos romanos, reservada para as criaturas que poderiam ser terroristas na época contra o Império, ou então reservado para indivíduos que cometiam algum ato agressivo contra o cidadão romano. É por isso que lhe levam ele para a crucificação. Você veja que o senhor planetário, que não tinha nada para espiar, não se isentou das provas, muito pelo contrário, espírito fortalecido como implantou o melhor modelo de fraternidade que iria habilitar todos os homens desse planeta a atingirem a categoria de regenerados, na qual nós estamos gradativamente entrando. Não significa que as criaturas serão todas boas, nós estaremos em regeneração. O mal vai existir, até em mundo feliz ainda existe um pequeno percentual, o mal como ignorância, porque o mal ele não existe, obviamente, por uma questão de que teria que ser criação divina. Ele é a ignorância do ser, o desrespeito do ser para com ele, que projeta no semelhante por exatamente não se respeitar. E aí ele faz o quê? Ele faz um modelo de implementação impressionante para nos levar à condição do exercício da fraternidade. Um deles, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Parece um contrassenso, mas, na verdade, ele está fazendo o quê? Estendendo a condição da família. A família não é apenas aqueles que estão numa relação parental para conosco, a família é a humanidade. Ele não vai desprezar o pai, a mãe, até porque do pai ele trabalha com o pai e era da profissão de carpinteiro. Dos irmãos, apesar dos irmãos dizerem que ele tinha perdido o juízo, significava que ele estava com problemas mentais, dado que era o contraponto de tudo que se tinha como embasamento. Na realidade, na hora que ele está crucificado, o foco dele é na mãe. Em respeito à mãe, em respeito à família. Ele vai, a Maria já estava viúva de José, com quem havia se consociado e era mais velho que ela, e ele vai designar João, dizendo, mulher, aí está seu filho, filho, aí está sua mãe. Ou seja, não havia um processo de exclusão da família, ao contrário, há uma ampliação em relação àqueles que são da nossa família. Nós que vivemos fora do Brasil, às vezes não temos os parentes conosco. A família passa a tomar uma outra dimensão em relação aos amigos que vamos fazendo aqui, etc. Temos uma relação de família.
Pare para pensar. Esta sua, se todos estão vivendo aqui, pode ser que nós não tenhamos todos vivendo realmente nos Estados Unidos, mas a beleza do aprendizado. Você reencarnou na mesma existência 2 vezes. Você saiu de um inconsciente coletivo completamente diferente, sai de um modelo completamente diferente e entra em outro, cujo modelo é totalmente diferente. Desencarnar e reencarnar em outro lugar é desse jeito. Quando você desencarnar, seja aqui ou em algum outro lugar e for para o plano espiritual, você já sabe como é que é. Olha que beleza! A gente até nisso está sendo preparado. Né? Não dá para dizer que não dá para melhorar. Na verdade, olha, é uma experiência de desencarno e reencarno, mas uma experiência séria. Né? Não é aquela do indivíduo. E isso eu me lembro de um professor que eu tive. Ele ficou depois muito famoso, etc. Ele fez muita palestra pelo Brasil, tinha programa na TV, ele chamava professor Marins, muita gente pode ter sido aluno dele. Aí ele tinha uma avó que morava em Sorocaba. E ele tinha uma agenda que, no janeiro deste ano, por exemplo, ele já tinha uma agenda com os valores adiantados para palestras, seminários, etc., até janeiro do outro ano. Então, seria assim, em janeiro de 19, ele tinha já marcado palestras de janeiro de 21, para se ter uma ideia o quanto ele era ocupado. E, numa das vezes, ele foi para Sorocaba visitar a avó, porque ele foi fazer uma palestra na Case, que era uma empresa que se estabelecia lá de tratores, que é o Sorocaba, no interior de São Paulo. Aí ele chegou lá para a avó e disse assim, avó, por isso que a gente tem que tomar cuidado de fixação de raízes. Ela disse, avó, eu ando muito cansado, não, minha agenda lotada, etc. Eu disse, então não vá, fica aqui com a sua avó em Sorocaba. Eu disse, mas eu não posso, vó. Já recebi antecipado. Pois então vai e atenda a sua agenda. Ah, mas eu ando muito estressado. Pois então não vai, então fica com a sua avó em Sorocaba. Mas eu disse para a senhora que eu não posso. Pois então vá e atenda a sua agenda. Ah, mas você sabe como é que é, então fica com a sua avó em Sorocaba. Sabe o que você quer? Você quer que eu tenha pena de você. E pena de você eu não vou ter. Você já conheceu alguém aqui assim? Eu estou aqui, mas eu sinto uma saudade da família do Brasil. Então volta para o Brasil. Ah, mas se eu voltar para o Brasil, eu não posso ter o mesmo padrão de vida que eu tenho aqui, então fica aqui. Ah, mas aí eu estou com saudade do pessoal no Brasil, então volta para o Brasil. Ah, mas aí eu não vou ter o mesmo emprego que eu tenho aqui, então fica aqui. Ô, criatura, você não vai ser feliz nunca. E quando você estiver lá, você quer estar aqui. Quando você está aqui, você quer estar lá. Quando você desencarnar, você quer estar encarnado. Aí quando você está encarnado, você quer desencarnar. Não é verdade? Fica uma situação que não dá para ser feliz. E a gente perde a existência, seja aqui ou no plano espiritual, perde a oportunidade de exercer o quê? A proposta da reencarnação, que é a fraternidade, é relacionamento. A gente não reencarna para pagar nem para sofrer, isso é conversa de derrotista. A gente reencarna para se relacionar, para exercitar relacionamento, para exercitar fraternidade. É para isso que reencarna. Quando você ouvir alguém dizer assim, reencarna para pagar, reencarna para sofrer, tenha um chilique na frente dessa pessoa, que ela diz, essa criatura é louca, e nunca mais volta a falar com você. Aí você se afasta de uma criatura dessa. Porque gente derrotista precisa ficar longe, porque contamina. Porque é enfermo, essa enfermidade contamina, não é? Quer ver? É assim, fulano, como é que você está? Ele explica, diz, meu Deus do céu, ele explica tudo. Quando termina, você está pior do que ele. Mas não é? Você, vamos orar. Ah, mas oração não adianta. Diz, peçamos a Deus. Pedir a Deus não adianta. Então o que você quer que eu faça, criatura? Não é verdade? Vá para Deus. É porque geralmente a gente mandava para o quinto dos infernos. Vai para Deus. Oh, passa Jesus há 2000 anos aqui, num esforço desse que a gente viu, para a gente ficar nesse nhen, com a avó de Sorocaba. Não é verdade? É um absurdo. Tem mais, olha o que mais que ele ensinou. Perdoa não 7, mas 70 vezes 7. É um número cabalístico, que é infinito.
Perdoa, porque quem não perdoa vive no passado. Quem vive no passado não tem presente, quem não tem presente não tem futuro. E vive-se no passado. Pegue os casos de desobsessão em casas espíritas. Criaturas que se prendem 400, 500, 600 anos. Eu psicografei um livro de uma briga em família de 7 séculos. O pessoal você imagina, vai ter vontade de brigar assim, no umbral. São 7 séculos se enroscando, perseguindo. Jesus! Tira isso da frente. Peça perdão. Mas não me perdoou, é problema dele. Jesus recomendou, ore por aquele que te calunia e te persegue. Ora também para aquele que a gente caluniou e perseguiu. Simples. Quebra as amarras, que isso é grilhão. E é grilhão de doença. É grilhão de doença. Culpa leva a câncer. Nós não estamos falando isso para te assustar. Culpa leva a câncer. Mágoa leva a câncer. Querem ver? É estatística dos Estados Unidos. O maior volume de cânceres de mama também dá em homens. Mas, lamentavelmente, são as mulheres que aparecem estatisticamente em maior número. Sabe por quê? O maior motivo pesquisado. Mágoa do marido. É isso mesmo? Ah, isso não. Mágoa do marido. Como diz Rossandro Klinger, que é muito meu amigo, ele diz assim: perdoe a peste para não morrer, mulher. É uma verdade. É uma verdade. Perdoa, porque senão você morre. Mágoa do marido. Tem também mágoa da esposa, mas o número é muito menor. Por quê? Porque, via de regra, elas é instintivo, família, preservação, dá uma certa moleza para nós. É ou não é? E quando a gente está começando... Não, ao contrário, viu, bonitão? Quando eu começo a me achar, ela tem a corda que faz assim. Desce, compadre. Desce que o seu lugar não é aí. Você veio do umbral e é para lá que você vai. Você não vai para o nosso lar, não, nego. Você está achando que vai, mas não vai. Né? Simples, mas é uma realidade. Veja, é estatística, não é notícia. Não é que distorce. É levantamento, e esse país tem muito disso. Outro de Jesus, de recomendação. Faça os outros tudo o que desejardes que vos façam. Ah, mas eu fiz. Continue fazendo. Como Madre Teresa de Calcutá ensinava, é entre você e Deus, não é entre você e os outros. É sempre entre você e Deus. Faça o que de melhor, porque é entre você e o Deus, não é entre você e os outros. Porque se fosse entre você e os outros, considerando a própria Madre Teresa, ela nunca teria feito nada por ninguém. Não é verdade? Porque Jesus não teria completado a missão dele, porque ele ia ter que ficar, o quê? Ajeitando para os melindrados. Assim? É entre você e Deus, e a consciência tranquila. Outro aspecto. Onde é que estão aqueles que te condenaram? Não os vejo aqui, mulher. Ele não perdoou a pessoa. Jesus não chega lá e diz assim, eu vou te tirar a responsabilidade. Não. Ele faz o quê? Ele educa. Ele faz caridade. Ele dá norte. Vá e não erres mais. Portanto, se a gente, de fato, não é, ainda saindo do planeta, vai fazer uma intercessão por nós. Né? A gente quer mais exemplos de fraternidade. Pai, eles não sabem o que fazem. É o exercício pleno do amor, só encontrado no nosso nível evolutivo, no coração de uma mãe. E se a gente quer chegar no alvo que é a regeneração, tem que ter exatamente o exercício da fraternidade. Até porque, se é Jesus que a gente quer ingressar na religião do futuro, o modelo é exatamente o guia, é ele. E como ele, tenhamos exatamente o que ele tem para conosco. Ele mostra-se paciente na colheita dos frutos da regeneração, porque
então a gente vai querer pular a etapa necessária, seja um pouco de expiação ainda, e fraternas e regeneradoras. Essa é a realidade. Tenhamos paciência no que estamos fazendo, mas não tiremos o foco de nós mesmos. Isso não é um processo egoísta, é foco no sentido de nos melhorarmos, observarmos primeiro a nós, como nós agimos ou reagimos, para podermos, não é, exatamente exercitarmos o processo do autoconhecimento e nos capacitarmos para o momento, porque a gente nunca sabe quando vão chegar com o cartãozinho, não é verdade? A gente nunca sabe, não é? Puxa, não era aquele expositor que estava fazendo a palestra ontem, né, na terça-feira? Estava tão bem? Estava. Estava bem, desencarnou bem. Pum. Pega, entra. Eu tive um amigo fazendo entrevista do Maurício, que era um filósofo espírita. Você entra lá no programa da TV Mundo Maior, que você vai ver, não é, no intervalo. Então, durante o intervalo, está correndo lá as propagandas, os comerciais, e as câmeras continuavam ligadas, né? E ele virou-se para o entrevistador e disse assim: eu já estou indo. Aí o entrevistador ficou olhando para ele e fez assim. Desencarnou. Tá no YouTube. Você entra no YouTube e coloca lá, filósofo espírita que desencarnou na entrevista na TV Mundo Maior. Ele disse assim: já estou indo. Foi. Beleza, né? Imagina se chegar em casa hoje e dizer assim: já estou indo. O pessoal vai fazer uma festa. Se a gente for um mala, vai ter uma festa no bairro, né? Vai ter uma festa. Então, é melhor que seja o contrário, que eles lembrem de nós, não é verdade? Que eles lembrem de nós, porque a gente nunca sabe quando chega. Aliás, é Humberto de Campos que conta, como contista que era, não é? Através da psicografia de Chico, no livro Crônicas de Além Túmulo, ele conta uma passagem de dois amigos. Logo aos 3, 4 anos de idade, os pais de um deles eles se mudaram e foram morar do lado da casa do vizinho, que tinha um menino também com a mesma faixa etária. E, claro, teve uma associação imediata. E logo eles foram para os primeiros bancos escolares, acabaram indo até mesmo para a mesma sala. Eram grandes amigos. Sempre, desde garotinho, gostavam de jogar futebol. Sempre, adoravam futebol. Um torcia para um time, outro torcia para o outro, mas não tinha problema, né? Porque era daquelas criaturas que iam assistir jogo de futebol, botavam, mesmo que fosse pela televisão, colocava a camiseta e ficava com bandeira na frente da televisão, tamanho era o gosto. Sempre que tinha oportunidade, fosse na escola, no intervalo, fosse onde fosse, eles gostavam de jogar futebol. Consequentemente, conheceram duas meninas que também gostavam de futebol. Então, era perfeito, porque assim eles sempre jogavam, etc. Aí jamais, eles jovens, um deles sofre um acidente, e por conta do acidente, que não foi tão grave, ele acabou indo fazer um tratamento numa casa espírita e se tornou espírita. E aí, evidentemente, não é? Como espírita, se você vem de família espírita, isso não te aconteceu. Mas, às vezes, se nós não viemos de família espírita, a primeira reação que nós temos é assim: todo mundo está perturbado em casa até prova em contrário e eu vou salvar todo mundo. Né? Então, ele teve esse ímpeto de chegar para o amigo e dizer: olha, eu conheci, etc. O amigo disse: olha, desculpe, você é meu irmão, mas eu não mexo com essas coisas. Lembra disso? Não mexo com essas coisas. Você pode falar de tudo, mas de espírito me dá até arrepio, me dá urticária. Essas coisas de espírito, negócio aí de dar passe, tomar passe, pelo amor de Deus. Aí o amigo insistia, e ele, claro, né, refutava. Aí chegou um dia e disse assim: vamos fazer o seguinte, combinado, você não força mais a natureza para cima de mim, e se tiver alguma coisa do jeito que você falou, que continua a existência, etc., quem for primeiro volta para avisar. Não atende, que pode ser Jesus. Aí ele diz assim: está na hora de subir. E você faz o quê? Mas, Senhor, eu sou tão jovem. Não é verdade? É brincadeira, não é Jesus, não. É o Pedro, que tem a chave do céu. Aí
A gente perde um amigo, mas não perde a piada. Aí o fato é que eles combinaram, né? Tá bom, chega dessa situação, dessa forçação de barra. Muito bem, passado um tempo, o amigo espírita, que já havia sofrido um acidente, sofre um outro acidente, mas dessa vez fatal. O outro, que não tinha nenhuma ligação com coisa de religiosidade, de absolutamente nada, passa a sofrer a situação chamada de perda, como se fosse possível perder alguém que você ama, né? A gente perde coisas, não pessoas. Aí foi um sofrimento enorme, aquele companheiro do futebol, de tudo, mas principalmente do futebol, que eles amavam tanto, tinha ido embora definitivamente. E passa um tempo, ele ainda curtindo aquela tristeza profunda do desaparecimento assim tão rápido do amigo, numa das vezes assim à noite, que ele estava pegando no sono, porque fantasma aparece à noite, né? Você aparece, né? Daí bota. Se o fantasma aparecer meio-dia, na hora do almoço, diz, amigo, eu estou ocupado, cara, estou almoçando, vai cuidar da tua vida, não é verdade? Não faz o menor sucesso. Então tem que ser à noite, naquela assim que você está pegando no sono, pumba, o amigo no pé da cama. E ele, claro, né? Imagina, você vê uma pessoa no pé da sua cama, ele saltou, e ficou olhando, dizendo, fulano, é você? Ele disse, e nós não combinamos? Nós combinamos de que quem fosse primeiro voltava para avisar se tivesse alguma coisa do outro lado. Então eu estou voltando e dizendo que tem. Tem, e tem tudo que você tem aqui, até porque aqui é uma cópia mal feita de lá. Então lá tem trabalho, lá tem diversão, etc. E lá também tem jogo de futebol. Eu disse, não acredito! Jogo de futebol, se é, e você está convocado para domingo. Muita paz. É muito bom.